Olá, pessoal! Estamos em mais uma videoaula no qual nós vamos falar sobre a rastreabilidade do concreto. Sabemos que o concreto é um dos materiais mais controlados da engenharia civil, tá? Porque por se tratar de um dos principais materiais mais utilizados na execução de estruturas, de obras em geral e também ter um impacto relevante no resultado final. Então, esse controle, do concreto, ele é realizado através da rastreabilidade do material em questão, tá? Então, a rastreabilidade é relativo à identificação aonde, ou onde esse concreto ele foi aplicado, tá? É a capacidade de se localizar o histórico e aplicação do material por meio de registros gerados. Ou seja, na rastreabilidade vai gerar uma planta, uma identificação de cada volume ali de concreto que foi aplicado nas estruturas e é um documento para toda a vida aí dessa edificação. Então, a forma de rastreabilidade mais utilizada nas obras é a elaboração de mapas, conhecidos como mapas de concretagem. Esses mapas consistem em registros coloridos em plantas dos locais em que serão concretados através, é um registro em campo no qual quem vai ser responsável por fazer essa identificação da aplicação dos locais vai desenhando, vai colorindo, vai identificando até que ponto foi aplicado um determinado concreto e da onde, que é correspondente esse concreto, ou seja, qual caminhão, que veio esse concreto e aí também é registrado a nota fiscal desse caminhão. Então, é feito todo um registro colorido, caneta, lápis de cor, que está associado aos locais concretados com as respectivas notas fiscais do concreto aplicado. Então, aqui temos um exemplo de mapa de concretagem, por exemplo, aqui um mapa de concretagem de uma determinada laje, tá? Em que cada área que corresponde a um tipo a um concreto, a um determinado caminhão, aí é feito, quem está acompanhando a obra, é feito todo o mapeamento, colorindo, identificando até onde, aquele limite aí, esse concreto foi aplicado, faz uma tabela e coloca o dia, a data que foi feita essa concretagem, o início da concretagem, o número do caminhão correspondente e da nota fiscal. Então, através da rastreabilidade, é possível identificar qual concreto foi lançado naquele exato local. Aí é possível estudar as causas, vai que surge uma determinada fissura, uma trinca em uma determinada estrutura, vai verificar lá na documentação qual foi o resultado da resistência daquele concreto ali e é possível fazer um estudo, para poder verificar qual a melhor forma de estar tratando uma determinada patologia. A norma NBR 12655 relata que são dois tipos de controle da resistência do concreto, como controle estatístico por amostragem parcial e o controle por amostragem total, ou seja, 100%. Então, o controle por amostragem total 100%. Quer dizer o quê? Consiste na amostragem 100%, ou seja, todas as betonadas são amostradas e representadas por um exemplar que define a resistência à compressão daquele concreto naquela betonada. Neste caso, o valor da resistência característica à compressão do concreto estimada é dado por o fator da resistência, a resistência da betonada, a resistência à compressão do exemplar ali de retirada da betonada. Ou seja, todos os caminhões que chegarem na obra, e suas aplicações, serão retirados
2 exemplares, né, prova e contraprova de cada caminhão, né, que vai ser ali retirado o concreto para lançamento, tá? Então, consiste em amostrar, né, em todas as betonadas ali que chegarão na obra. Aqui temos um exemplo, ou seja, todos os caminhões, né, serão retirados 2 exemplares, prova, contraprova, né, e além faz uma aplicação, né, de um determinado caminhão aqui, betonada, né, faz também todo o mapeamento de todos os elementos estruturais, seja de laje, seja de viga, seja de pilar. Lembrando, como foi mostrado anteriormente, que é identificado o início da concretagem, o número do caminhão, a nota fiscal, né? O mapeamento, né? A pintura lá, a descrição, conforme o design de cada pessoa aí que for, né, trabalhar com isso aí, acompanhar nessa fiscalização, né, e nesse monitoramento. Aqui temos um exemplo, né? Foi feito mesmo à mão, pode-se observar, às vezes imprime ali a planta baixa, por exemplo, vai fazer o acompanhamento, né, da concretagem de uma laje. E aí, à medida que for lançando, vai acompanhando até quando, né, mede até quanto, né, que esse concreto ali ele alcançou e faz a pintura, identifica, né, a betonada, a nota fiscal correspondente, né, ao caminhão. Aqui temos um exemplo, tá, de resultados obtidos de corpos de prova com resistência à compressão aos 28 dias de idade. Então, temos aqui um lote, né, para um determinado subsolo e o segundo lote, ou seja, os lotes são representados por materiais, né, pelo concreto que foi fabricado com o mesmo tipo de material, da mesma forma, né, de procedimento, com os mesmos equipamentos, tá? Então, isso se classifica um determinado lote, né? Às vezes, um outro lote foi feito com outro tipo de equipamento, outro tipo de procedimentos, algum tipo de material diferenciado, tá ok? Então, o lote possui as mesmas características, tá? Então, por exemplo, foram, né, retirados aí 6 exemplares, né? Sabemos que é feito dois corpos de prova, né, de cada caminhão, de cada betonada, tá? E se escolhe o maior, né? O maior resultado, por exemplo, de 2 corpos de prova, por exemplo, esse aqui teve 19, 20,9. Escolheu o maior resultado aqui de resistência à compressão aos 28 dias, tá ok? Então, todos aqui conferindo, foram escolhidos, né, o maior valor. Pergunta-se se foi atendida a resistência característica especificada no projeto estrutural, ou seja, a resistência ela tem que atender ao projeto estrutural. Se no projeto estrutural está falando que a resistência característica aos 28 dias é de 20 MPa, tá? Aí vai ter que verificar. Então, considerando a amostragem total, né, a 100%, no qual isso daqui, são considerados, né, todos os resultados, é feito a amostra de todas as betonadas. Então, como é feita a amostra de todas as betonadas, não é necessário, né, não precisa fazer análise estatística, tá, com esses resultados. Então, se o mínimo exigido em projeto é de 20 MPa, você tem que olhar o quê? O valor mínimo. Qual foi o valor mínimo do lote de resistência? No primeiro lote, o valor mínimo foi de 20,9. No segundo lote, qual foi o valor mínimo de resistência? 20 MPa. Então, se no projeto estrutural está falando que o valor do FCK mínimo tem que ser de 20 MPa, considerando a amostragem total, né, de 100%, tá ok.
tá? Porque esse valor mínimo aqui, né, alcançou, né, do valor mínimo para cima, não poderia dar um valor menor do que 20 MPa. Só lembrando aqui, como falou em FCK em 20 MPa, né, sabemos que uma resistência de concreto de 20 MPa é por uma classe de agressividade menor, né, a classe de agressividade 1, que é relativa ao quê? A classificação geral em ambiente rural, submersa, o risco de deterioração da estrutura, insignificante, agressividade fraca, tá? Lembrando que no meio urbano, a classe de agressividade ambiental, né, tem que ser 2 com a resistência aí do concreto maior ou igual a 25 MPa. Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos falar sobre controle estatístico por amostragem parcial. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau!